Uma boa tarde a todos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Já sabemos que ela vem sendo preparada há muito tempo para nos receber, e quando adentramos as portas da casa já somos envolvidos pelo abraço fraterno dos companheiros da espiritualidade que conosco trabalham durante toda a semana e preparam esse ambiente para nos receber. Antes de começar, só passar alguns avisos. A casa trabalha todos os dias, nossos horários estão afixados na entrada principal e também na internet, no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive as palestras ficam gravadas, ficam à disposição. Se durante a semana alguém quiser escutar a palestra, não pôde vir e quer escutar a palestra, é só acessar, é gratuito, está à disposição. Eternos pedintes que somos, né? Pedimos àqueles que puderem nos ajudar na nossa montagem de cestas básicas. Para o mês de março, nós estamos precisando de arroz, de açúcar e óleo. As doações estão vindo, então muitas doações, graças a Deus estamos conseguindo atender bastante famílias necessitadas, sem onerar tanto as verbas da casa, né? Então a colaboração é muito importante, nós agradecemos do fundo do coração a todos aqueles que estão trabalhando com a gente, tá certo? Para quem desejar iniciar o curso de doutrina espírita, as matrículas se estenderam até dia 18 de março. Tá? Durante a semana, o curso é realizado durante a semana, não há curso aos sábados, nem domingos. Tá bom? Se alguém tiver interesse, procure na segunda-feira ou na terça-feira, procure o dirigente do trabalho e terá mais informações. Tá certo? Hoje estaremos a partir das 17 horas realizando a nossa entrega de lanches, né? Então, se alguém quiser participar conosco, a partir das 17 horas tem a prece, tem a montagem dos lanches, depois temos para entregar o lanche aí fora. No mais, é agradecer a Deus a oportunidade que aqui estamos, né? Que essa chuvinha benéfica, ela vem justamente para refrescar a terra, refrescar o nosso ar, nos dar um pouco de calma e tranquilidade, porque precisamos de água, não é? Então Deus é perfeito em todas as suas obras, Ele atende às nossas necessidades e nós temos, a maioria das vezes não agradecemos, mas devemos agradecer a Ele essa ajuda que Ele nos fornece. Então, depois de passar esses avisos, vamos então nos preparar para a palestra que será iniciada. Eu peço a todos, né, para fecharmos os olhos do plano físico. Não é um ritual, não é nada, mas simplesmente para que nossos pensamentos não se dispersem, né, na hora de estivermos concentrados fazendo a nossa prece. Então, juntos, unindo os nossos pensamentos, elevando-os a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, os companheiros da espiritualidade, humildemente, Senhor, agradecemos a oportunidade que nos é fornecida nesta tarde, de aqui estarmos para estudarmos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que foi trazida até nós pelos Espíritos, codificada pelo nosso Mestre Kardec, para esclarecer, Senhor, nos orientar, nos fortalecer, para que possamos continuar a nossa jornada. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos nesta tarde, Pai, e que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando. Que a vossa misericórdia se faça presente hoje e sempre, meu Pai, que assim seja, graças a Deus. E assim, envolvendo com muito carinho o nosso companheiro Wagner, que fará a palestra da tarde, o tema é Aprendamos a agradecer. Então, é uma mensagem muito interessante, que ele seja feliz na sua exposição. Um abraço, né? Não vai me dar abraço, não? Já deu? Hoje não tem? Tem mais? Obrigado. Seja feliz. Amém. Tudo certo. É com muita alegria que iniciamos mais uma conversa amiga com os nossos colegas, né? O tema é um tema que nós deixamos passar desapercebido até o momento que nós estamos nesse exato momento. Nós temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus a dádiva de estarmos estudando a terceira revelação do Cristo, aprendendo a ter discernimentos filosóficos,
críticos. Aprendermos ter discernimentos religiosos, religiosidade, disciplina, constância. E aprendermos que Jesus, ele é libertador, esclarecedor. Ele tira as nossas dúvidas. E Emmanuel foi tão feliz na citação de Paulo. Ele fala, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. É a carta de Paulo, epístola, né? Aos Tessalonicenses, com 2 S e C, é difícil. Tessalonicenses, né? No capítulo 5, no versículo 18. Então, discorrendo o tema, Emmanuel vai colocando várias situações que nós deixamos passar por desapercebido. E como expositores de doutrina, nós estamos expondo o tema, então precisamos ler um trechinho. Saibamos agradecer as dádivas do Senhor. Nos concede a cada dia a largueza da vida, o ar abundante, as graças das locomoções, a faculdade do raciocínio, a fulguração das ideias, a alegria de viver, o prazer de ouvir, o tesouro das palavras, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste. Vamos comentar. Olha quanto assunto, já dá para fazer um seminário com esses temas, né? Então, vamos partir para 3 vertentes. A vertente das pessoas que conhecem a doutrina ou a religiosidade católica, evangélica ou espiritista através da dor. Então, às vezes, nós temos uma família estagiando na nossa amizade, ou um colega que está passando por um mal súbito, um câncer, ou sofreu um acidente de carro, ou teve um livramento, pois conseguiu um transplante. Então, essas pessoas que estagiam nessa dor, nesse silício, ela começa a contagiar o nosso meio, porque nós começamos a vivenciar as dores que ela passa. E olha que interessante, do simples fato de você se colocar no lugar da pessoa, fazer aquela troca, e se fosse eu passando por isso? Já começamos a ajudar a pessoa pelos pensamentos. Então, o tema de hoje, a mensagem subliminar, é a gratidão. É uma virtude. Cura de Arnes era extremamente virtuoso. E uma das virtudes dele, além da paciência, era a gratidão, né? Então, como uma virtude dessa amadurece, é isso que nós vamos estar comentando. Então, veja, de você passar por essas dores, lamentar uma pessoa que está na UTI, se você lamentar, mas trocar o lamento por oração, por uma prece, veja, um simples sentimento já ajuda muito, né? E aí, nisso, a pessoa transmutando essa energia que ela conseguiu reaviver, né? Nascer de novo dentro dessa mesma situação da dor, ela consegue artifícios para viver uma vida mais equilibrada. E ela vai ser mais grata a Deus. Então, através de um saculejo, de uma estremecida muito contundente, essa pessoa começa a viver tudo isso, porque ela já acha que está vivendo no crédito, né? Porque ela sobreviveu a algo, né, muito intenso. Tem outros despertares que são os despertares de entendimento de ideias. A doutrina espírita, como nós iniciamos a nossa conversa há exatamente 8 minutos, fala exatamente que ela nos esclarece, nos consola, nos mostra os valores de uma vida equilibrada e também nos convida à mudança de hábito através das disciplinas. Autodisciplina.
disciplina familiar, disciplina espiritual, disciplina principalmente moral. Porque se nós queremos atrair coisas boas, se queremos atrair situações melhores, nós temos que lembrar que somos emissores e receptores da energia que entendemos como a certa. Então, se você começa a ficar preso na lamentação, preso que vai sofrer um assalto, preso com perigo, preso com a falta de prudência, o que acontece? Você, por estar com essa energia dentro do teu ser, você começa a ter os olhares só para isso. Você começa só a enxergar esse tipo de coisa. Aí você se torna uma pessoa queixosa, só lamenta da vida, só vê coisas negativas, né? Que é o que o tema traz sutilmente. Isso. Então, veja, quando nós entramos na doutrina, vemos o esclarecimento desses espíritos protetores maravilhosos. Vemos aqui o aprendamos a agradecer, né? Que nós não citamos. Fonte Viva, o item é 155. No cotidiano, prestar atenção nas pequenas coisas. E não somente nas grandes. Porque os alicerces das coisas maiores que almejamos começam com as coisas menores. Então, é um disciplinar de pensamentos, é uma mudança. Às vezes a nossa mãe reclama conosco, o nosso pai é mais exigente, é o filho que briga com o irmão, é um chefe difícil. Veja, são convites para agradecer a Deus por termos saúde o suficiente para buscar dentro dos estudos, dentro dos amigos, colegas, um discernimento mais adequado para transpor as dificuldades que a vida nos coloca. Também lembrando que as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprimir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversa do amigo leal, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir uma palavra para o futuro, a renovação das próprias forças. Então, nessa fase que o Emmanuel continua, veja, é isso que nós estamos falando. Dentro da dificuldade, nós passamos estagiando por essas situações. A conversa do amigo, o aconchego do lar, que são os locais que frequentamos. E aí o que ocorre? Lembrando da pessoa que estava doente e que passou pela dificuldade e conseguiu a cura. É uma situação. Lembrando das pessoas que estão conhecendo a doutrina, seja pela Facebook, pelo YouTube, por uma mensagem franca do Chico Xavier, que é aquelas folhinhas, ou um livro, ou mesmo pelo Evangelho, estão se libertando das amarras da ignorância, de simplesmente ignorar que existe algo melhor para elas. E tem a terceira situação, que a terceira situação é quando passa para o outro lado pessoas que amamos com tanto amor e às vezes nos encontramos revoltosos, como que levou minha mãe, como que levou meu filho com 13 anos, porque essa criança que está passando por isso, tem 9 anos, já desencarnou, que são perguntas que que nos abordam com uma certa agressividade e nos transmite a energia da revolta. Nos revoltamos, nos deprimimos, não é? E aí o que ocorre? Vem essa doutrina nos esclarecer que se ela não teve tempo de fazer nada errado nesta vida, então que sugere que ela tivesse uma outra vida e que ela ocorreu de não ter sido uma pessoa, né, tão esclarecida assim espiritualmente e que ela reencarnou para passar por esses estágios. Ponto.
já temos muita coisa para reflexão do tema de hoje. E agora vamos para a terceira parte, já dessa palestra, já dessa conversa. Então, o que ocorre? Você só vai saber agradecer a Deus, muitos dos nossos irmãos, sabe quando? Quando você se livra de uma dor de cabeça. Você precisa, por talvez não desconhecer a dor, você passar por uma dor, seja ela física, seja a dor moral, seja uma dor financeira. Porque só sabe agradecer muitos dos nossos irmãos quando você consegue tirar a dor, expelir aquela dor que está ali te incomodando. E aí você passa uma vida melhor, como um irmão que quebrou a perna, que teve que depender de pessoas no hospital, às vezes caiu de moto, né? Eu tive um colega que caiu na Marginal Pinheiros, na alça do acesso ali do Cebolão, e teve fratura exposta nos fêmur. Ele falou assim: Wagner, nunca imaginei com 38 anos ver minha mãe me dando banho, porque a minha esposa tinha que trabalhar e minha mãe tinha que sair do bairro que ela estava, né, que é lá do Jaçanã, para ir aqui atrás aqui do Pari, aqui do Shopping D, ter que pegar um ônibus para vir me dar um banho, porque a gente pagava aluguel e as coisas continuam, tem as contas que chegam. Então, veja, nós íamos fazer evangelho no lar, na casa dele. Rita, quando eu acordava de manhã, eu já sentia a oração desse meu colega, que não era espírita, não era católico e não era evangélico. Mas só dele saber que ia receber a visita de um colega, de um irmão que ele respeita tanto, você já entrava na sintonia do amor, na sintonia da gratidão, na sintonia de agradecer por termos um irmão que está cuidando de nós. E muitas vezes nós fazemos isso inconsciente, que é o irmão que está com problema no dente, que leva o outro e socorre, que é extirpar a dor de um dente, né? Nós estamos aqui com o nosso irmão dentista hoje, né? Então, veja, eu estudei um pouco de Cícero e de Sócrates para estar falando desse tema, porque eles abordam a questão sanitária, de saúde física, através da extirpação. Ele fala que quando as pessoas passam, Sócrates fala, passa pela dor, a pessoa só vai ter a real ciência, que é a ciência, né, de saber o que é ter dor, quando você de agradecer por ter a tua saúde quando você passa pela dor. Então, quando você está saudável, está jogando bola, está fazendo algo que é muito bacana, você sente aquele alívio e te dá aquele reconforto. Esse reconforto é o tema de hoje, saber agradecer. Então, você passa pela sua vida, nesse exato momento, sem agradecer a Deus uma viagem que você fez do carnaval, por ter chegado, ter saído. Veja, eu não estou discutindo o que você fez com a tua energia do teu feriado. Eu estou discutindo, você agradeceu a Deus por ter retornado bem, por exemplo? Você agradeceu a Deus pelaquela promoção que você teve no serviço? Você agradeceu a Deus, a sua mãe, que todo domingo faz o almoço de domingo porque você tem preguiça de fazer na sua casa? Aí você pergunta para sua mãe se ela está bem, para levar alguma coisinha para não ter que ficar lá no fogão. Você já agradeceu a sua mãe? Você já agradeceu as pessoas que ficam se queixando perto de você? Porque as pessoas que se queixam vêm buscar a sua paciência de ouvir. Você foi caridoso com ela? Você está agradecendo a Deus pelo simples fato de estar ouvindo o problema e esclarecendo a pessoa que está com o problema? E nesse esclarecer você está usando a energia do seu equilíbrio, da sua paz interior, dos seus centros de força. Você está abençoando essa pessoa que se queixou para você? Porque só quem não teve
Veja, um lar estruturado não tem talvez noção do lar que você tem. Você já agradeceu o lar que você tem? Eu posso precisar, nós estamos hoje... eu esqueci teu nome. Fernando, eu ia falar Felipe. É Fernando. Fernando, quantos irmãos você acha que você tem ideia assim que são andarilhos? Só na Grande São Paulo, nos terminais de ônibus, são 18 terminais em São Paulo, 20 terminais. Por aí. São 6.700 pessoas. Nós temos cadastrados locais de dormida e de paragem desses irmãos, quase 1.100, que são albergues em São Paulo. Então nós estamos com um déficit, né? E quando chove, quando faz frio, você já parou para agradecer a sua cama? Você já parou para agradecer aquele motorista de ônibus que está estressado no meio de um alagamento? Você já parou para agradecer a simples chegada da sua casa? São situações que nós estamos expondo com muito carinho, porque nós somos distraídos, nós somos às vezes estressados e nós somos desapercebidos. Então, o tema de hoje, ele nos traz o quê? O carinho e o respeito com a dor alheia. O carinho e o respeito, se tivermos que falar com alguém que está passando por problema, tenha paciência, meu irmão. É melhor você ouvir do que você passar por aquilo. Terceiro, nós somos exagerados. Quando estamos bem, nós falamos que estamos muito bem. E quando está mal, nós temos o hábito de falar que está muito mal. Já percebeu isso? Você nunca, né? Ou senão é aquela, né? Poxa, ele tá bonito de novo. Putz. Nossa, essa mulher arrumou o cabelo de novo. Que mulher repara em outra mulher, né? É terrível, né? Na unha, já começa na unha. Nossa, ela fez a unha, eu não fiz. Ai, que raiva. Já fica assim, né? Aí não penteou o cabelo, ou não foi com aquela roupinha, a calça não entrou, pronto. Você vai se dar o direito de ficar mal-humorada o dia inteiro por causa disso. É uma dica. Você tem escolhas. O esclarecimento te dá escolhas. E aí nós entramos naquela sintonia. Você vai estar com o teu pensamento emitindo, exalando coisas bacanas, iluminadas e esclarecedoras, irá atrair os bons amigos espirituais que estão conosco, que são as abelhinhas de Jesus, buscando o pólen do nosso ectoplasma, o pólen da nossa energia positiva, ou nós vamos nos perder nos cheirumes dos pensamentos negativos, nas queixas, reclamando da sogra, do sogro, reclamando do chefe, reclamando e não dá jeito. E aí você vai atrair quem está na tua sintonia, que são as varejeiras, que vasculham o lixo dos seus pensamentos. Então veja, o convite é muito assertivo. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte humana, a fim de exprimir gratidão aos céus. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem no ângulo mais simples de cada hora do dia, no espaço de nossas experiências físicas, espirituais e morais. Nada existe insignificante na nossa estrada que percorremos diariamente. Todas as concessões do Pai Celestial são preciosas no campo da nossa vida. Todas, desde o momento que você pôs o pé no chão e pisou numa pedra, desde que você entrou em queixas
e buscou, falou, não, eu vou vencer isso, eu vou estudar essa matéria, eu fui reprovado neste item, eu vou buscar saber mais, para eu melhorar mais, para eu vencer as atribulações dessa fase da minha vida, porque é uma fase, eu vou vencer. Cara, você vai vencer mesmo. Sabe por quê? Você está buscando prece, você está buscando humildade, não é? Porque já foi dito lá no Evangelho, não é por muito falar, não é por muito que tu falastes que serão ouvido as preces, mas sim pelo pouco que se fala e o muito que se faz, pois nós sentimos a prece do homem justo, do homem bom, não é verdade? Então, são itens que nos esclarecem a respeito disso. Disso aqui, ó. Todas as concessões do Pai Celestial são preciosas no campo da nossa vida. Todas as concessões. A nossa reencarnação, Deus de infinita misericórdia, nos deu a concessão da nossa reencarnação, para que possamos ajustar as nossas vidas. Porque se encontramos pessoas desajustadas, é porque em alguns momentos fomos desajustados, fomos desequilibrados, fomos arrogantes. E aí, por lei de sintonia, atraímos pessoas nesta mesma situação. E aí o que acontece? Você vai ter duas opções. Ou você vai querer competir com a pessoa e ser mais arrogante que ela, ou ela chega te reclamando das coisas e você vai competir, porque hoje nós temos na sociedade grandes competições, né? A pessoa começa a reclamar de uma dor, né? Pô, cara, eu vou te usar de novo. A pessoa começa a reclamar da dor da ponte lá do dente dela, aí ela pega a outra pessoa, né? Ao invés de falar assim, poxa, bebe uma água, faz o evangelho que passa. Não, ela fala, mas em 79, quando eu perdi meus 3 dentes, a minha dor foi pior que a sua. E começa a competição, né? Fica nesse impasse, né? Aí a pessoa, né? Olha, Deus nos abençoe, né? É só, ela chega com a dor de dente e fala, ô, minha irmã, nossa, que dor, puxa vida, vem cá, me dá um abraço. Não, você vai vencer, você vai... Nossa, você tem que se cuidar. Se você ficar com mais paciência, essa dor vai embora. Você se medicou? Eu acho que não deu nem 2 minutos isso, né? Mas não, a gente fica criando teses, né, de 15, 20 minutos, né? Aí chegamos na casa espírita, sentamos aqui, ou sentamos na missa, ou sentamos no culto, né? Aí queremos que Jesus resolva tudo em alguns momentos. É complicado, não é verdade? Aí você quer transferir as dores. Oh, Senhor, me cura, eu sou tão justo, né? Então, veja, fica aí o convite para sabermos que existem doenças psicossomáticas, que são somas de muitas coisinhas que nós passamos desapercebidos na nossa vida, e às vezes temos que perder algumas coisas para dar valor lá na frente. E esse valor, essa lição aprendida, passada adiante, aumenta a sua sabedoria, aumenta o teu conhecimento. Agora sim, vamos para a historinha. Eu sei que todos querem, né? Muita historinha. O rei Salomão, da Bíblia, né? Ele teve 300, alguns escritos falam 360, outras falam 500 mulheres, né? Porque ele era era uma pessoa muito culta, era um rei, e tinha um hábito, criou um estigma no rei Salomão que todos os reinos que ele adquiria prosperavam, né? Hoje nós sabemos que existia a lei do comércio, e como ele infringia impostos alfandegários nas regiões que ele não tinha relação econômica,
Então, de uma forma educada, eles davam o filho do rei, a filha desse reinado, era dado para ele para que tivesse um herdeiro. E a partir desse herdeiro, herdava também uma equipe econômica. E essa equipe econômica colocava ordem e uma moeda nessas pequenas cidades e vilarejos. Então, tecnicamente, era por isso que prosperavam outros reinos. Então, por quê? Porque tinha o quê? O escambo de troca de mercadorias e não era tido como um reino inimigo. Olha aí, a sabedoria e o discernimento do rei Salomão. Mas não era só isso. O rei Salomão, a primeira coisa que ele fazia ao se levantar, ele pedia a Deus Javé que desse para ele sabedoria, mas que trouxesse para ele o discernimento. E dizem os historiadores que tinha uma lança enorme e que ficava acima dele. Não sei se você chegou a ler isso. E aí o que acontece? Ele pedia para ser muito justo com todos. E esta justeza, este esclarecimento econômico, essa educação que ele tinha com as mulheres, porque ele criou um estigma de tratar muito bem as mulheres. E não era ouro, não era pedras preciosas, e não era também, pessoal, a questão dele ser muito másculo. Ele tinha uma paciência de Jó. E ele ouvia, esclarecia os povos através da conduta que ele lidava com aquelas mulheres. Então, veja, era um respeito mútuo. E também ele tinha uma oportunidade de ajudar toda uma região, economicamente falando, né? Impor uma moeda, impor no sentido educacional, leis e regras comerciais. E aí trouxe o que para ele? Muito emprego, muito ajuda e muito esclarecimento, não é? Para todos, que é o que está aqui no tema. Então teve que é sabido por muitos expositores, por muitos amigos, numa região de muito comércio, trouxeram uma criança. E trouxeram também duas mães que brigavam ferrenhamente. Uma acusava da outra ter roubado seu filho. E na busca, na ânsia daquela mulher que teve seu filho roubado, encontrou a criança na mão de outra mulher que acusava de ter, e ela afirmava que aquele filho era dela, porque ela tinha também parido uma criança e também vertia leite. E as duas tinham aproximadamente dado à luz ao mesmo tempo. Mas uma acusava de ter sido roubada, a outra acusava dela ser uma farsante, de uma louca, não é? E aí trouxeram essas duas mulheres à frente do rei Salomão. Dizem a história que ele demorou 3 dias para decidir, porque ele mandou os guardas averiguarem e encontraram uma criança morta. E ao encontrar esta criança, logo, eles instauraram uma situação. E dentro dessa situação, o rei Salomão não sabia o que fazer e ele se retirou. E foi pedir a Deus, através de uma oração sincera, o que ele deveria fazer para ter a justeza. Porque as duas falavam que eram proprietárias daquela criança, que eram mães daquela criança. E através da prece, da conversão do amigo, do aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro e a renovação das próprias forças, ele teve um esclarecimento espiritual. E aí ele chegou para um Mucambo, um dos mais fortes escravos, e ele não tinha visão perfeita. Pediu para ele amolar aquela
faquinha desse tamanho, né, que é a espada, né, e que colocasse a criança no mármore frio. E deixou aquela espada e deixou aquela criança no mármore frio, os guardas, e deixou as mães meditando no que poderia acontecer. E elas ficaram ali 1 hora, 2 horas. Quando o rei Salomão chegou, ele chegou firme e falou: não cheguei na conclusão dos fatos. Então, como você também está certa e você também está certa, nós vamos pedir para que os escravos deem um corte preciso no meio da criança e cada um leva o seu para casa. E falou com muita braveza, mas também com muita firmeza, sendo justo. Neste momento, uma das mães grita veementemente e fala: não, pode levar. Essa farsante está mentindo, mas pode levar. Eu prefiro ver meu filho vivo nas mãos de uma impostora, mas sabendo que ele está bem, do que ver meu filho morto. E na hora que ele estava colocando, ela implorou que desse aquela criança para a mãe impostora. Então foi interrompido aquele sacrifício, acalmaram-se os ânimos, ele tirou a criança dos olhos das duas e tirou a mãe, que pediu humildemente que não fizesse isso. E aí falou em alto bom som: somente uma mãe verdadeira saberia, dentro da sua verdade, isolaria, tirada desse posto, somente uma mãe de verdade faria esse extremo sacrifício de doar o seu filho em prol da vida dele. Então, ela abdicou de ter a posse do seu filhinho em prol de vê-lo vivo na mão de outro. Então, o grande ensinamento é isso, que nós passamos por grandes momentos de cilício e às vezes nós temos que liberar, nós temos que perdoar, nós temos que buscar um perdão lá dentro do nosso coração para suportar as dores que a alma está aflita, está sendo atacada, porque o nosso orgulho é terrível, a nossa vaidade nos sufoca e às vezes temos que esperar passar por dores ferrenhas para percebermos como nós éramos felizes em outros momentos e não percebemos. Essa história é tão ampla porque fala do apego e de não saber perder. Pois a mãe que roubou o filho do berço da outra foi um momento também de desespero, de calamidade. E faltou uma espiritualidade, seja ela qual for. Talvez se ela tivesse perdido o filho e orado a Deus para que tivesse num bom local, não traria para ela ter que furtar uma criança de um leito de dor. Não é verdade? Então, veja, nós estamos há 2000 anos praticando o Evangelho de Jesus. Nós estamos há 2000 anos repetindo as mesmas coisas. E nós estamos há 2000 anos aprendendo a perdoar. Nós sabemos que somos orgulhosos. Nós sabemos que somos vaidosos. Mas não sabemos dar o primeiro passo na humildade. Não sabemos ainda o que é praticar caridade. E ainda expomos pessoas dentro das nossas mazelas, dentro das nossas certezas, nós ainda somos maledicentes e intolerantes com o próximo. Então, dessa forma que concluímos a nossa conversa, dizendo: utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante do bem,
aprendemos a agradecer sempre. E nós dizemos: Pai Celeste, Criador, fonte eterna de amor e bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Dai-nos forças para sermos os arautos do vosso amor, e que todos os nossos testemunhos, nossos pensamentos estejam condizentes com o Evangelho Redentor, pois Tu és a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos o Evangelho Redentor e que todas as nossas palavras, atitudes, pensamentos de gratidão estejam sendo verdades no Evangelho Redentor. Muita paz a todos. E agora nós abrimos, né, o espaço para aquele companheiro que desejar fazer um comentário, uma pergunta a respeito do tema. Só levantar a mão, né, o microfone levar até vocês. Lógico que um por vez, né, todo mundo está ansioso para fazer pergunta, mas um por vez, só levantar a mão, né, se alguém desejar. Nossa, quanta gente. Todo mundo tá. Muita pergunta, né? Muitas perguntas. Ô Wagner, você comentou no início da sua palestra que ao acordar, né? Ao acordar, Salomão, né, agradecia a Deus, né? Sim. Será que não seria essa o começo para nós? O primeiro passo, porque a maioria das vezes acordamos de manhã e não lembramos de agradecer a Deus pelo dia, pelo sol, pela chuva, pelo canto dos pássaros, né? Nós simplesmente levantamos, escovamos os dentes, tomamos um café, saímos e vamos no nosso dia. Isso. E esquecemos de agradecer a Deus, né? Que está sempre conosco, né? Será que seria esse o começo, um exercício, o primeiro exercício que a gente caminho da nossa modificação? Sim, o primeiro começo, assim como nós tomamos o nosso banho, escovamos os nossos dentes, fazemos a barba, a mulher se maqueia, nós temos que ter um procedimento, não um ritual, mas sim um hábito de fazer oração. Seja sentida, seja um minuto de sabedoria. Eu aprendi com o irmão salmista, eu nem sabia que existia esse nome, Washington. Salmistas são pessoas que fazem o salmo diariamente. E tem cada salmo bonito, né, que eles falam que esse equilíbrio espiritual matutino é que vai preservar e renovar a nossa vigilância mental para não cairmos nas tentações da maledicência. É a sintonia, é o link para as pessoas jovens, né? É o link com coisas boas, não é? É um olho bom perante as dificuldades, né? Uma vez eu estava num ônibus, né? E aí furou o pneu e o motorista e o pessoal foi tão bonito. E eu agradeço e estou agradecendo agora, eu estou mentalizando esse motorista. As pessoas falam, se ferrou, lá furou o pneu, tá na chuva, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? O outro deu risada, bem feito, não sei o que lá, a mulher tá de salto, não sei o que lá, e olhando, e o marido mexendo, né? O motorista falou uma frase tão profunda, falou assim, em alto e bom tom, eu estava ao lado, puxa, que Deus abençoe, que apareça uma pessoa de Deus e ajude essa família. Quer dizer, veja, perante aquela calúnia, né? A palavra nem é calúnia, eu usei pela força da situação. Perante ali, ele quis trazer uma mensagem, a oportunidade de fazer o bem a alguém. Nós deixamos passar a oportunidade de fazer bem a alguém pelo simples fato de colocarmos nossos pensamentos nas mazelas alheias, das tristezas alheias, da ignorância alheia. Às vezes nós colocamos os nossos pensamentos
na tristeza do outro e ficamos tristes. E não temos um motivo para ficar triste se nós estamos buscando a libertação. Então, veja, se eu quero que o meu dia esteja bem, Washington, eu tenho que torcer para que o dia do meu irmão também esteja bem, não é? Quantas reuniões na parte do nosso emprego, nós participamos de reunião, aí nós encontramos funcionários falando assim, hoje vou lavar roupa suja, hoje não sei o que lá. Olha isso, agride. Nosso ouvido foi pensado que nós falamos assim, pensado. Por quê? Porque você só vai dar valor à voz de ternura se você souber lidar com a voz da agressividade. E aí, quantos funcionários lembram de falas assim, Oxalá, hoje é uma reunião tão importante do mês, espero que as minhas metas estejam cumpridas, espero que a outra pessoa esteja bem, que a gente acerte aquele problema do mês passado, que aquele irmão para de se queixar. Não, nós queremos destacar somente o nosso trabalho, esquecemos do trabalho coletivo, Washington. E isso tudo é através da vigilância da prece. Mais uma pergunta, mais várias perguntas. Não. Então, muito obrigado, Wagner. Posso sugerir aqui um negocinho? Por favor. Tá. Tem nome isso, considerações finais, né? Sim. Tá, beleza. Convido a todos para que comprem esse livro. É um valor simbólico, você vai numa banca de jornal, é um pouco caro, é R$13. Né? E é João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Então, através de um poema, vamos colocar uma prece, ele traz as dificuldades de um sertanejo, do Severino. Então, ele conta o Severino, Maria, depois o Severino, Maria, Silva. E nesse relato, ele tem outros poemas, O Rio, A Morte e Vida Severina, Dois Parlamentos e O Alto do Frade. São poemas, você vai ler tão bonitinho, vai chegar uma hora que você vai pegando o ritmo do poema e você quer ler de novo, porque embora esteja num sertão, é tão atual nessa sertania de trânsito e de discussões que vivemos, porque traz uma mensagem de esperança. Outro livro maravilhoso, Força Espiritual, José Carlos de Luca. José Carlos, que Deus te abençoe, que você venda muito livro, cara, que é muito bom esse livrinho, Força Espiritual. É como se fosse Minutos de Sabedoria, só que voltado para a doutrina espírita. E tem um livro ali, que eu quero mostrar a capa, chama-se Tão Distante de Deus. Não, só o pequenininho, o outro não. A gente não vai embora daqui hoje. Tão Distante de Deus. É um romance mediúnico pelo espírito Fábio, psicografado pela nossa irmã Nadir Gomes. Nadir, que Deus te fortaleça através dessas mensagens que você traz, através desse romance tão atual dos dias de hoje. Conta a história de um irmão que passa pela penitenciária do Carandiru e ele vai para o plano espiritual. E lá ele encontra as mazelas que produziu, os inimigos que... a palavra não é nem conquistar. Os competidores que se tornaram inimigos, os desafetos, e ele se encontrou muito distante. E quando ele percebeu que estava tão distante, né, perante as situações que ele se colocou, né, das dificuldades, ele ficou próximo, porque quando achamos que perdemos, ganhamos. Porque é o primeiro passo para a humildade, é você saber que você errou e que se você tiver uma chance, você vai aproveitá-la com muito amor. Muita paz a todos. Estou muito feliz. A energia de vocês exalaram muita ternura, a começar pelo Washington, pela Maria Rita, pelo Fernandão. Amo vocês.
Muita paz a todos. Ele é um pouquinho alto, né? Sou baixinho, então deixa eu... Muito obrigado, Wagner. Bom, meus irmãos, depois dessa exposição do tema, depois de muito recebermos, né? Então é chegado o momento de doarmos. Então, vamos nos preparando para realizar as nossas vibrações, nos acomodando da melhor maneira possível, fechando os nossos olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos e elevando-os a Deus nosso Pai. Vamos abrir os nossos corações em vibrações de paz, de amor e de reconforto, pedindo que essas energias que serão doadas agora, meu Pai, possam ser direcionadas a todos os hospitais e leitos de dor, todas as penitenciárias, casas de detenção, delegacias, cadeias, por todos aqueles irmãos que estão purgando as suas faltas, estão reconhecendo os seus atos falhos, estão ali respondendo pelos atos praticados, pelos nossos locais de trabalho, Senhor, pelos nossos familiares e amigos, Pai, para que eles possam ser amparados, envolvidos com muito carinho, por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, todas as sinagogas, enfim, Senhor, onde pessoas se reúnem em vosso nome, para o estudo, para a prática do amor, da caridade, que esses locais se transformem, Senhor, em faroleiros que iluminem a noite escura daqueles que estão perdidos pelo caminho, Senhor. Por esse planeta Terra, meu Pai, que está passando por grandes transformações, deixando de ser um mundo de expiação para ser transformado num mundo de regeneração. Pelos governantes e governados, Senhor, para que eles possam ser iluminados e corrigirem as faltas, as falhas e tudo aquilo que aconteceu, que está por acontecer, para minimizar a dor e o sofrimento de todos que estão sob o seu governo, Pai. E abrimos espaço para aquela vibração, por aquele ente querido, aquele companheiro, aquele amigo que esteja necessitando. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, agradecemos a oportunidade que nos foi dada nesta tarde, aqui nos encontrarmos para o estudo dessa doutrina maravilhosa, pedindo que Ele permaneça conosco por toda a nossa semana, nos acompanhando, nos iluminando, nos direcionando, e que aqui possamos retornar semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Encerramos a nossa primeira parte do nosso trabalho, agora nós vamos passar para os passes, né? Então, primeiro serão aqueles que recebem o passe magnético, depois o passe espiritual, tá bom? Então todos receberão o auxílio, só peço que façam a fila, né? Se oriente a fila, primeiro os que tem um cartãozinho de passe magnético e depois o espiritual. Uma boa tarde a todos, um grande beijo no coração, que Deus nos acompanhe.